Mais uma vez, boa noite. Bom, vamos dar início ao nosso ciclo de palestras desse mês. Sábado frio, mas estamos aí. Mês de junho nós temos então programado o assunto perispírito. Começando hoje com as notícias sobre esse corpo fluídico, que é um intermediário entre o espírito propriamente dito e o nosso corpo físico. E as notícias que temos desse corpo fluídico desde os tempos da Bíblia. O que consta na Bíblia a respeito do perispírito. Os nomes, como ele é conhecido, e os dados, ainda que superficiais, a respeito desse corpo sutil. O palestrante de hoje, Marcelo Stanczynski, é nosso companheiro aqui no Centro Ismael, nas escolas, e com muita propriedade vai nos trazer esse primeiro tema. Teremos uma sequência nos próximos sábados com o perispírito na codificação, depois o perispírito como visto por outras doutrinas espiritualistas, e no final, perispírito, as doenças e as curas. Um assunto muito interessante, todos esses sábados, onde nós vamos, além dos primeiros conceitos contidos nos primeiros livros da humanidade, nós vamos também descobrir, saber um pouco mais a respeito desse envoltório fluídico do espírito. O que acontece quando dormimos, o que acontece quando nos deslocamos em pensamento, o que acontece na hora da morte, na hora do nascimento, como que reencarnamos, como que fica o perispírito na reencarnação, como que fica o perispírito daquele que aperta um botão e se explode encarnado. Todos esses detalhes, neste mês, será passado para nós. Vamos iniciar então a nossa palestra de hoje, convidando a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento, agradecer ao Pai Criador a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer a Jesus, nosso Mestre, por todo o ensinamento que nos deixou, agradecer aos companheiros espirituais pelas mãos invisíveis que nos guiam no caminho do bem. Rogamos ao Pai Celestial e às falanges espirituais encarregadas deste trabalho, que ilumine a mente e o coração do nosso companheiro Marcelo, para que ele possa trazer para nós as informações que necessitamos e que tanto buscamos a respeito de como vivemos no plano espiritual. Graças a Deus. Então, passo a palavra ao Marcelo e dará continuidade. Você precisa do som? Preciso, mas eu tenho que desligar primeiro aqui o negócio. Tá. Vamos desligar primeiro. E eu já deixo na posição. Pronto. Também eu não posso, você precisa lembrar. Qualquer coisa eu peço o help para o menino da equipe técnica. Equipe É, técnica. Maurício? É isso aí. Bom, o que eu venho trazer hoje é um pouquinho da minha história. E eu acredito que vai ser um pouquinho, ou já foi um pouquinho da história de vocês. Salvo a Sofia, minha amiga Sofia, que eu sei que ela não sabe quase nada do espírito, eu acho que todos vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito dele. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte: nós estamos aqui introduzindo um assunto. Como o Ivan deixou claro, e todo mundo ouve na televisão, partida de 90 minutos, partida de 180 minutos, não, nós temos uma palestra de 360 minutos. Bem da verdade, né? Ela vai começar hoje, vai terminar no último sábado do mês.
E tudo que eu vou estar trazendo aqui vai ser material que vai ser explorado nas outras, com um pouquinho mais de profundidade. Mas o importante é a gente descobrir que as coisas, elas vêm ao nosso conhecimento paulatinamente, na medida que a gente vai tendo condições de compreendê-las. E é esse o processo de hoje. Esse é o processo que a gente vai estar abordando hoje. Eu queria que vocês primeiro olhassem essa imagem. E olhando a imagem, vocês tentassem descobrir o que poderia ser isso. Se alguém tiver alguma opinião, pode ficar à vontade para isso. Pelo Espírito de Jesus? Pelo Espírito de Jesus. É uma boa ideia. O que mais? Amanhecer. O amanhecer. Talvez possa ser um amanhecer também. Começo do mundo. Começo do mundo? Pode ser. Talvez. O que mais? É uma foto muito bem tirada de um pôr do sol. Então, quando eu olhei essa foto, ela me lembrou uma imagem um pouco antiga, de algo na minha cabeça. Vocês sabem muito bem que quando a gente lê um texto, a gente cria uma figura na cabeça da gente sobre as coisas que acontecem. As pessoas, normalmente, elas fazem uma imagem bem realista daquilo que lê. Então, se você lê que ele tem uma xícara, você vai olhar que ele tem uma xícara. Só que existem algumas pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, que além de olhar a xícara, eu vejo que lá tem o chá, eu vejo que o chá é mate, vejo que ele já está um pouco frio, que foi metade do copo lá já tomado. Quer dizer, eu pego aquela imagem e transporto. E esta imagem que eu estou trazendo para vocês é a representação de alguma coisa que eu li no passado e que representa exatamente como eu imaginei um fato que vocês conhecem como o fenômeno da transfiguração. Tá, eu não era Lucas, eu não era Tiago, eu não era Pedro, então jamais eu poderia ter essa visão, tá? De Jesus, acompanhado de mais duas entidades, e os três discípulos ali ao redor. Eu estava lá embaixo, e quando eles subiram ao monte, você vai ter um filmezinho no final, para você ficar mais claro do que eu olhei. Eles subiram ao monte, então eles tiveram a oportunidade de ver essa foto. Eu não, eu tive a oportunidade de ver, essa foto. Eu estava lá embaixo no monte. Talvez eu fosse João, ou um dos Joãos que seguiram Jesus e que não apareceu o nome da Bíblia. O que eu vi foi isso. E o que era isso? Esse fenômeno. Tá, Marcelo, como é que começou? Da onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso da época que eu era católico. Da época que eu li a primeira vez a Bíblia. Esse foi o fenômeno que mais me chamou a atenção. Fenômeno da transfiguração. Ele é relatado por três evangelistas. Por Mateus, que dá uma narração um pouquinho mais detalhada, por Marcos e por Lucas. Então os três relatam, cada um à sua forma, esse mesmo fenômeno. E quando eu olhei aquele fenômeno, eu falei, nossa, que coisa interessante isso. Um Jesus que ficou tão luminoso que parecia translúcido. Duas outras entidades, que foi identificada como Moisés, né? E a outra como um profeta da época, Elias. Eles num diálogo. E aí eu me perguntei dentro da igreja, quando eu vi isso, será que é possível? E aqui eu relato para vocês, se vocês não conhecem o fenômeno da transfiguração, tá? 6 dias depois de um determinado evento, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Então eu errei, não era Lucas, tá? E ele levou um alto do monte, o Monte Tabor, e lá transfigurou-se diante deles, e seu rosto
resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, e que apareceram a eles Moisés e Elias. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, bom estarmos aqui. Eu vou fazer 3 tendas, uma para você, uma para o profeta e outra a Moisés. E aí acaba o fenômeno. Jesus para aquela sensação toda de transfiguração que estava acontecendo, todo mundo recobra a consciência normal e aquelas 2 entidades simplesmente desaparecem. Eu acho que você já conhecia essa passagem, né? Pode parecer, algumas palavras são um pouquinho diferentes, porque eu peguei uma tradução da Bíblia online. E a tendência da Bíblia online é trazer termos um pouquinho mais atuais, que sejam mais fáceis de entender. Então fica um pouquinho diferente. Mas a história é exatamente essa que eu já tinha contado para vocês, tá? E aí continua. Ele estava a falar até que uma nuvem luminosa cobriu. E essa nuvem dizia: Esse é o meu filho muito amado, a quem eu me comprazo. Escutaram. Os discípulos caíram seus rostos sobre a terra de medo. E quando Jesus falou: levantai-vos, eles já não tinham visto mais nada. Este é o fenômeno da transfiguração completa. E eu pergunto para vocês, deste fenômeno, é possível compreendê-lo? Como eu posso entender esse fenômeno? Será que ele é sobrenatural? E aí, se for sobrenatural, a gente pode até chamar vários parapsicólogos de renome, eu não vou citar nomes, para dizer se esse fenômeno é real ou não. Aconteceu ou não? Está relatado na Bíblia. Quando eu estava na igreja católica, e eu fui levar ao padre a minha pergunta, ele olhou para mim, lamentou essa minha capacidade de pegar a xícara e ir levando lá na frente, e falou: filho, você não tem que se preocupar com isso. Tá, eu não tenho que me preocupar com isso, mas a dúvida ficou igual a formiguinha, me enchendo a paciência. Até que um dia, depois de muito tempo, eu vim parar num centro espírita. Assim, a gente vai parar no centro espírita por 2 motivos básicos, né? Acho que vocês já conhecem: a dor e o amor. Eu vim por um terceiro motivo não básico: nem dor, nem amor, né? Alguém queria vir fazer um curso, alguém não tinha coragem de vir sozinha, alguém falou comigo: ou você vai comigo ou a gente para de namorar. Então, eu vim, né? Comecei a assistir as aulas e eu acho que a dedicação das pessoas leva elas longe. E como eu sou dedicado, eu me deparei com as explicações espíritas para este fenômeno, que é justamente o tema que a gente vai abordar hoje. Será que esse fenômeno não é o efeito da natureza? Efeito da natureza, Marcelo, mas que natureza? Justamente a natureza que a gente não conhece, ou que até hoje conhecia pouco. Mas ao final do mês, pretendemos todos nós que vocês conheçam o suficiente para entender que é tão natural quanto beber água, quanto se alimentar e quanto ter que dormir. Perispírito na vida da gente é tão natural como um dedo. Ele é um órgão, né, na constituição do homem em si, né, tão natural quanto esse corpo físico. Não tem nada de sobrenatural nele. E é justamente ele que dá a explicação mais lógica para esse fenômeno todo. E não só esse, vários outros fenômenos que eu não trouxe no Antigo Testamento, porque o objetivo aqui não é mediunidade, mas é perispírito. Porque se a gente quisesse mediunidade, a gente tem um outro fenômeno que aconteceu lá atrás com Samuel e com o antecessor de Davi, com Saul, onde Saul foi atrás de uma necromante e pede para que ela evoque Samuel, um profeta já desencarnado, e ele volta do mundo dos mortos.
E tem todo um diálogo. Se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês as referências desse diálogo dentro da Bíblia. Então, fenômenos espíritas, eles existem. E a explicação deles está justamente naquilo que a gente vai abordar hoje. Como este Saul só aconteceu, eu só tive contato com ele para ler depois que eu já conhecia pelo Espírito, nossa, foi tão mais fácil entender. Eu já não tive mais as mesmas dificuldades que eu tive para entender o fenômeno da transfiguração. Bom, se é um evento natural, baseado em que está esse evento? Né? Existem leis que regem ele? Hoje, essa pergunta vai ficar no ar. Na verdade, é uma pergunta bem capciosa. Eu estou fazendo um gancho para o Ivan. Ou seja, eu só vou entender no que é baseado esse evento natural nas próximas 2 palestras. E para na final a gente dar o arremate e terminar de costurar a nossa peça. Tá? É um evento natural, sim. E está baseado no perispírito. Bom, na passagem que a gente colocou, nós temos 2 fenômenos básicos. Uma é a transfiguração de Jesus, que eu acho que está bem relatada. O rosto dele parecia o sol e as vestes dele ficou branca. Mas a gente tem também mais 2 eventos interessantes concomitantemente. A aparição de Moisés e de Elias, um profeta muito, entre aspas, poderoso, né? Porque o povo hebreu diz que Elias era muito poderoso. Então ele era um profeta muito conceituado e desencarnado já há muito tempo. Só que Elias falou da vinda de Jesus. Peraí, vamos trocar a palavra aparição por uma outra palavra que a gente conhece. Materialização. Será que o fenômeno da transfiguração de Jesus e o fenômeno da aparição ou materialização desses 2 espíritos estão baseados no mesmo efeito? Pois é. Essas são as cenas do próximo capítulo de hoje. Para iniciar, embora vai ser abordado com mais profundidade nas semanas que vem, eu trago para vocês a questão 93, que fala, que dá a conceituação básica que os espíritos trouxeram a Kardec. Kardec, quando trouxe a codificação, os espíritos colocaram assim: um homem é formado de 3 elementos: o espírito, o corpo físico e um liame que liga os 2. Esta questão do liame que liga os 2 ficou bem duvidosa para Kardec. Foi quando ele começou a questionar os espíritos e veio a resposta da questão 93. Na questão 93, a pergunta é colocada assim: o espírito propriamente dito não tem nenhuma cobertura? Ou, como pretende alguns, é envolvido por alguma substância? Veja bem, essa pergunta já tem uma certa profundidade. Ele não pergunta se só existe. Quando ele fala em cobertura, quando ele fala em envolvido em alguma substância, é porque ele já sabe que o espírito por si só não teria condições de se manifestar diretamente na matéria. Precisava deste elemento. E aí, os espíritos respondem: o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para vós. Vaporosa. Interessante. Mas ainda bem grosseira para nós. É suficientemente vaporosa para poder se levar na atmosfera e transportar para onde quiser. E aí, Kardec, ainda preocupado, traz uma ressalva. Assim como nas sementes o germe do fruto é envolvido pelo perisperma, isso é um termo biológico, não foi eu que inventei, não foi Kardec que inventou. Ele inventou o próximo. Do mesmo modo, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, chama-se perispírito. Então, o liame que ele falava na outra questão é justamente o perispírito que a gente acaba descobrindo aqui. Ele fala de substância vaporosa. Vamos observar uma coisinha?
maravilhosa? Como é que a gente enxerga esses dois aqui? Como é que a gente enxerga esse? O que parece que está nessa figura? Será que quem desenhou essa figura tinha conhecimento espírita? Por que eu digo isso? Porque a passagem bíblica que narra a transfiguração de Jesus, ela vem trazendo muitos elementos próximos do que o Espiritismo traz como explicação. E abrindo um parênteses muito grande, eu vou dar esse exemplo para vocês agora. Vocês já ouviram falar em fenômenos de efeitos físicos? Sim? Um fenômeno de efeito físico exige a existência de um médium de efeito físico. O médium de efeito físico, ele doa para o ambiente, para aquele fenômeno, uma substância chamada ectoplasma. Até aí estou falando grego, estou falando português ou sânscrito? Hã? Tem gente que pode falar grego aqui, a gente não sabe, né? Está dando para compreender o que eu estou falando? Os relatos espíritas de pesquisas dizem que um médium de efeito físico para doar ectoplasma, via de regra, ele dorme, porque a interferência da consciência do espírito no corpo pode atrapalhar o fenômeno. Os três que estavam com Jesus estavam acordados ou eles estavam dormindo? Só que isso é exceção. Existe exceção, existe a possibilidade de você doar ectoplasma ainda sob consciência. Agora, por que eram 3 discípulos com Jesus? E são 3 fenômenos que acontecem: 1 de transfiguração e 2 de aparição ou materialização. Por que será? Será que é mera coincidência? Ou será que são indícios fortíssimos de que aqueles 3 discípulos de Jesus eram médiuns? E eles estavam dormindo para doar ectoplasma para aquele fenômeno. E que era importante que eles acordassem no meio do fenômeno já completo, para que eles testemunhassem aquela possibilidade. São questões que a gente tem que começar a se colocar. E quando eu coloco isso, puxa, Marcelo, perispírito na Bíblia, transfiguração, eu estou tentando trazer para vocês que existem informações em qualquer religião que tratam do perispírito, se não de uma forma clara, como o Espiritismo busca abordar, de uma forma ainda que nem eles conseguiram compreender. Porque é fácil dizer, é um milagre, difícil dizer como um milagre acontece. A proposta espírita é tentar trazer uma explicação lógica para o milagre. Aliás, tem um livro a respeito disso, né? Qual é o nome dele? A Gênese. A Gênese. E qual é o sobrenome do livro A Gênese, Ivan? A Gênese, as explicações dos milagres. A gente conhece só como A Gênese o livro, mas o livro ele traz um nome um pouquinho maior. Se a gente tiver um pouquinho mais de curiosidade, a gente vai descobrir isso. Pois bem, a gente para aqui por enquanto na codificação. Eu vou deixar a codificação para o Ivan, ele que gosta do Kardec. Eu gosto da Bíblia. A gente vai pegar a Bíblia, tá? Mas antes da gente entender mais uma coisa, é importante a gente colocar alguns conceitos que estão no livro dos médiuns. Todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio dos quais os espíritos se tornam visíveis. Opa! Se Jesus era encarnado, só se transfigurou, 2 ali se tornaram visíveis. Pela explicação desse fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Marcelo, parece que você falou isso algum tempinho atrás sobre a transfiguração. Vocês acham que eu tirei da onde? Da minha cabeça? Hã? A gente estuda. E esse é o objetivo de trazer para vocês um pouco do estudo que eu tive e da compreensão que eu fui tendo daquele fenômeno. Tá? Na questão 8ª do mesmo capítulo, está lá: uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que então isso é permitido? Eu tive essa pergunta. Peraí, se teve ali 2 aparições,
e o Espiritismo diz que a regra geral não é a gente ver, como é que eu vou entender isso? E eu encontrei essa resposta. Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre como o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para testar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. Então a gente não consegue ver diariamente, ou seja, de forma constante, porque isso seria um embaraço. Então a gente vê em determinadas situações para comprovar. E detalhe, presença de amigos. Amigos? Voltemos ao fenômeno da transfiguração. Jesus estava com quem? Estava Jesus e o diabo na tentação dos 40 dias? Não. Ele estava com um profeta que já anunciava a vinda dele, Elias. Que olha, de muito tempo já dizia que Jesus virá, que é aplanar os caminhos do Senhor, né? Falou de João. E estava com quem? Com Moisés, que foi quem, naquele cenário, trouxe o povo hebreu para a realidade da promessa de Abraão. Então eram dois amigos a nível espiritual de Jesus. Então até agora tudo está encaixando. Mas será que encaixa em tudo? Eu tive outra dúvida, e foi justamente o que eu coloquei para vocês. Geralmente o espírito precisa de um médium, e o médium dorme para acontecer o efeito físico. Mas aquele espírito que está lá se materializando, ele trava a conversação? Porque sendo espírito, ele pode travar a conversação mental, não física. Mas para aqueles discípulos que estavam ali, uma conversação mental seria válida? Ou era ideal que acontecesse uma conversação física? É possível uma conversação física? E eu cheguei à conclusão de que sim, ó lá, perfeitamente. É mesmo que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e que lhe pode ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz, sofredor, a comiseração que lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Então existe a possibilidade de acontecer uma manifestação física de materialização, e o espírito que se materializa trave um diálogo com o médium ou com terceira pessoa. Isso não é absurdo. Haja visto, inclusive, Kate King e outros espíritos que vieram naquela faixa de 1700, 1800, junto com a codificação, trazendo os fenômenos espíritas. Tá? Como pode o espírito, nesse caso, responder? Algumas vezes o faz por som articulado, que é o que eu estou fazendo, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, é transmissão de pensamento. Ou seja, quando eles precisam comprovar alguma coisa, eles falam. Vai depender de quem recebe. Se eu tenho condições de travar uma conversa mental com o espírito, é assim que ele conversa comigo. Se eu sou tão ignorante ao ponto de não conseguir identificar ou acreditar nisso, ele fala deste jeito que eu estou falando a vocês, com articulação de voz, a ponto da materialização dele poder ser tangível. Bom, Jesus estava conversando com com Elias e Moisés, travando uma conversação que eles puderam ouvir, os discípulos puderam ouvir, porque senão não sabiam que era uma conversação, senão não estaria assim na Bíblia, né? E como o Espírito pode fazer visível? Afinal, essa é a pergunta magna. E a resposta magna vem ali. O princípio é o mesmo de todas as manifestações físicas. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do Espírito. Puxa, quando eu cheguei nesta resposta, eu falei assim, hoje eu me dou por satisfeito. Porque hoje eu entendo que o que aconteceu no Monte Tabor, com Jesus, com Elias e com Moisés, é um fato semelhante ao que aconteceu com Santo Antônio, que se bilocou para salvar o pai, que
que estava sendo julgado pela Inquisição em Portugal. Relatado pela própria igreja, que não sabe como explicar e fala que é milagre. Todos esses fenômenos estão dentro do mesmo veículo, chamado perispírito. Então, quando eu abri agora a Bíblia, para começar a enxergar diversos fenômenos que acontecem, eu já posso começar a entender que esses fenômenos são mediúnicos e estão relacionados com o perispírito. Não são mais fatos sobrenaturais. E se são fatos naturais, eles podem se reproduzir e nós podemos compreendê-los. A única diferença em relação à ciência normal física é que a ciência normal física, a física, a química, você está estudando um agente sem inteligência. Então, quando eu quiser fazer aquele fenômeno físico acontecer, ele acontece, porque o pesquisador pode produzir isso. Agora, quando você trabalha com um evento que você tem uma outra inteligência do outro lado, que no caso são os espíritos, isso só acontece quando os espíritos têm interesse. Se o espírito não tem interesse naquele fenômeno, ele não acontece. Já dizia Chico, o telefone toca do lado de lá, do lado de cá. Por mais que aqui você obsedie ele, aliás, assunto do mês passado, querendo falar com ele, né? Obsessão de encarnado para desencarnado. Bom, o espírito pode se fazer visível ou só pode com o auxílio do perispírito? No estado material que vós vos acheis, e nem preciso dizer, transfiguração, as pessoas estavam no mesmo estado que nós. Até aí, certo. Só com o auxílio de seus invólucros semimateriais. Opa, aí já me deu mais dúvida. Invólucros? Perispírito não é um só? Perispírito não é um liame, um corpo único? Por que Kardec está falando em seus invólucros semimateriais? Será que é mais de um? Eu fiquei com essa dúvida. Então, só os invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Esse invólucro é intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sobre esse envoltório é que aparecem às vezes com uma forma humana ou com outra forma qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz como na obscuridade. Fenômeno de materialização pode acontecer durante o dia, pode acontecer durante a noite, pode acontecer nos sonhos, pode acontecer em vigília. O que Kardec está deixando claro aí, que é um fenômeno tão natural que ele tem requisito sim, mas que ele pode acontecer dentro da natureza sem nenhum grande problema. E o detalhe de tudo isso aí acaba trazendo a gente para uma contemporaneidade muito grande. Quem já assistiu Ghostbusters? Ou seja, Os Caça-Fantasmas? Isso é um filme velho, né? Pode falar, é velho, vocês assistiram. Então por que nunca levantaram a mão? Tá melhorando. Aí você assiste, eu assisti, uma vez que assisti, tem aquela fantasminha que estava na biblioteca, e ela passa voando, né? Poxa, que é isso? Era numa época que se falava em aparição, não sei se vocês lembram, ratinho aparecendo numa casa, e fazia pesquisa na casa. Isso é impossível? Isso é coisa de cinema? É nada, tá aí ó, está explicado pelo Espírito. Pô, Marcelo, mas se apareceu dentro da biblioteca, tinha médio de efeitos físicos lá. Yes! Então se você andar no meio da rua, chegar na esquina e aparecer um espírito e fizer BU, você já sabe, você é um médio de efeito físico. Parabéns! Você já sabe, e olha que as pessoas levam 4 anos na escola mediúnica para descobrir se tem ou não uma aptidão mediúnica. Você, em menos de 10 minutos, depois do susto, já vai saber que você é um médium e de efeitos físicos. É uma coisa rara. Uma coisa muito rara. Então não se assuste, porque aquele perispírito que pode estar aparecendo para você
só o está fazendo porque você está dando condições para ele, ou você, ou qualquer outra pessoa que esteja no mesmo ambiente, porque ectoplasma não sai daqui e vai para o Japão, tá, gente? Ectoplasma é uma substância um pouco instável, então exige determinadas condições para ser doada. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Daqui ficou aquela pergunta, Ivan, e essa bola eu vou passar para você. Seus invólucros semimateriais. Eu fiquei nessa dúvida, porque assim, até então o perispírito para mim era um corpo só, né? A gente não lê em nenhum lugar. E quando a gente não lê em nenhum lugar, e quando você fala isso para um outro espírita, tem espírito que fala assim, não, o perispírito é um corpo só. Kardec nunca falou que não era um corpo só. Desculpa, nunca falou menos uma vez. A gente já tem uma vez. Ainda que ele não tenha explicado o que ele quis dizer com isso. E aí cumpre a nós espíritas que estudamos ir atrás das respostas. Bom, depois dessa grande, linda e maravilhosa introdução, que eu já sei que os fenômenos acontecem, eu comecei a me perguntar. Só a primeira vez foi na transfiguração de Jesus? Será que tem alguma explicação bíblica a respeito desse fenômeno? Ou sobre esse tal de perispírito? Então eu comecei a pesquisar. No primeiro momento não achei nada na Bíblia. Eu comecei a achar. Será que os antigos conheciam o perispírito? E será que essas passagens de fenômenos existem referências na Bíblia? Bom, por comparação, o Finisperma dos Frutos criou o codificador o termo perispírito para definir o envoltório do espírito propriamente dito. Entretanto, o termo perispírito foi cunhado por Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 93. Até este momento, até 1857, não existia o termo perispírito. Então tudo que eu procurar na antiguidade vai ter outro nome, não pode ter o nome de perispírito. Então eu procurei no Egito Antigo, né? Eu fui atrás daquele livro enorme. Eu tenho uma coleção da Bíblia, eu fui atrás daquela coleção da Bíblia, comecei a criar. E lá explica tudo, até a mumificação. E dentro daquilo eu comecei a achar umas coisas interessantes. Bom, no Antigo Egito, mais ou menos 5.000 a.C., se falava em 5 corpos espirituais. Nossa! Com função parecida ao que hoje se atribui ao perispírito. Um deles se chamava Sahu. Outro deles se chamava Alfu. Outro, Aidid. O Ka, que até então pela pesquisa que eu fiz, seria o espírito propriamente dito, mas como esses textos antigos, tradução por tradução, pesquisa por pesquisa, existe a possibilidade de haver confusão, né? Eu mantive ele aqui. E o K. Cada um desses. Tinha certeza. Caprichou até na pronúncia. Tem que mudar. Tem que fazer diferente. Se não deu certo, bom, mas em todo caso, é K-H-U. K-U. Melhor assim? Tá? Esses corpos teriam a mesma função do perispírito. Não existe muita explicação sobre o que cada um faria. Só existe essas explicações e elas estão também relacionadas ao ritual de mumificação. Porque o ritual de mumificação exigia que se tirasse as entranhas, que as entranhas fossem depositadas no corpo, que não sei o quê. Porque aqueles corpos, na hora que voltassem, iriam ler o livro dos mortos, iriam se recompondo e iriam recompor o corpo físico. Ou seja, para o egípcio, o fenômeno não era reencarnacionista, era ressurreicionista. E a ressurreição era uma coisa muito complicada deles entenderem. Porque, veja bem, se eu vou ressuscitar, eu vou tirar o coração daqui e pôr num tacho? Como é que vai acontecer o coração voltar para o corpo? Olha que coisa complicada isso. Então tinha o livro dos mortos,
e diz que esses corpos iriam se recompondo do mais alto ao mais, vamos dizer, mais baixo, dentro das vibrações, que iria recompor o corpo físico. Então é uma coisa muito complicada, que eu sinceramente olhei, não entendi batata. Mas que eles tinham uma teoria sobre isso, eles tinham. Lá no Egito Antigo. Beleza. Bom, e só lá teve? Não. Eu achei dos gregos também. Só que os gregos, e que acabou dando origem à filosofia moderna, eles falam em 3 corpos. Os egípcios eram 5. Aí já arrancaram 2, né? Meteram a faca, arrancaram 2. Um chama-se Eidolon, tá? Que a ideia dele é imagem, duplo, fantasma. É a imagem do espírito de uma pessoa viva. Aqui o termo está errado. Eu deixei de propósito, por isso que eu grifei. É a imagem corpo. Não é a imagem do espírito. É a imagem desse corpo, fantasma do corpo. Então, essas aparições, para os gregos, acontecem nesse nível, do Eidolon. É isso que seria para eles o perispírito. Mas não existe só ele não. Eles falam também, volta, no Oshama, que seria um corpo energético do espírito. Vamos entender. O espírito, o corpo. O corpo se manifesta, precisa de energia. Então ele tira a energia do Oshama. Mas se ele morre, o Oshama que dava energia para ele, vaza. Porque não tendo um corpo físico, não precisa de um corpo energético. Fica o Eidolon, que é a imagem fantasma daquele corpo. Só que aquele lá se liga através de um outro, chamado Ferroué, sei lá o que, era grego, nada de francês, que era o corpo de sensações. Corpo de sensações. Ave Maria. Então eu sinto as coisas por um corpo, outro corpo me dá energia, outro corpo é a minha imagem. Olha que confusão que eles fazem na cabeça da gente. Imagine se fosse o 5 do outro. Mas a gente já começa a perceber que o perispírito realmente ele tem essas funções. Sim, ele tem a função de captar sensações. Sim, ele tem a função de ser a cópia, na verdade não é a cópia, é o corpo que é a cópia dele, né? A forma é o perispírito. O corpo é que a gente põe a massa que bate, o ovos, farinha, o fermento, põe lá na forma. Isso é o corpo. Bastante fermento. Bastante fermento? Isso é uma piada, mano? Eu estou com um monte de ferida na perna e ela está me chutando aqui para dizer que é. Sacanagem. Ai, viu? Amiga para essas coisas. Pra ver. Bom, mas não acabou aqui, tá? Os hinos órfãos ensinavam uma coisa interessantíssima, que fala de lá: amai a luz e não as trevas. Acho que Jesus já falava isso, né? Tá. Lembrai-vos da finalidade de vossa viagem. Epa! Que viagem! A encarnação. Então eles acreditavam na desencarnação, na reencarnação. Ninguém nunca falou que grego acreditava em encarnação. Pois é, informação de primeira página. Pode divulgar no jornal. Jornal do mês que vem, primeira página. Marcelo descobriu que os gregos acreditavam em reencarnação. Ponto. Quando as almas voltam ao mundo espiritual, trazem marcadas em seus corpos etéreos, Eidolon, em manchas horrendas, todas as falhas da sua vida. Peraí, mas o Espírito já não fala isso? Aliás, eles falaram isso primeiro. Quem copiou de quem? Os espíritos que foram lá, antes de responder para Kardec, será que eles foram estudar os gregos? Nossa, mas eles avisaram, ó, todas as faltas da nossa vida ficam marcadas no perispírito. E para as apagar é necessário voltar à Terra, reencarnar. Põe 2 vezes no jornal, que eu descobri 2 vezes que eles acreditam em reencarnação. Sim, mas os puros e fortes se vão para o sol de Dionísio. Ou seja, evoluem, não encarnam mais nessa Terra. Vão para o sol de Dionísio. Encarnar lá, né?
porque o ciclo não para. Isso já dizia Cazuza, né? Bom, esse termo, Feoer, ele é um pouco mais antigo do que os gregos. Por quê? Como é que eu descobri isso? Eu peguei a internet, eu gosto da internet, pus esse termo lá no google.com. E aí, apareceu que esse termo tem relação com os persas. Persas? Adendo. Persas, uma das cidades das Pérsia era Ur, na aldeia dos persas. Quem saiu de lá foi Abraão. Opa, peraí. Abraão saiu da Pérsia. Será que Abraão já sabia da existência do Espírito? Não sei, não perguntei para ele, né? Eu só tenho indícios. Até agora provas significativas não tem nenhuma. Mas a gente já começa a perceber como as coisas se concatenam e como eu estou montando um quebra-cabeça de informações. Só daqui, ainda que eu não prove a existência do Espírito, mas que eu provo que o homem desde a antiguidade já fala dele, isso eu estou provando. É isso que eu quero saber. Esse corpo, Feoer, para os persas, ele era um véu espiritual, chamado de forro. Forro? O que é forro? Eu preciso de uma senhora com bastante idade. A senhora pode me ajudar? Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Você quer o forro do meu casaco? Não, eu quero que você me explique um termo. Você que tem mais idade que eu, só um pouquinho, conta pra mim. Antigamente, os vestidos das mulheres, que tinha babado, engomado, o que eles tinham aqui por baixo? Fogo. O que era fogo? É isso aqui, ó. Pra que serve? É isso aqui do casaco, ó. Pois é, né? Ah, viu que eu vim de casaco? Eu sabia da aula. Então, Feoer é o fogo. O fogo, não, calma aí. O fogo fica entre. Você levanta ali pra mim de novo. Fica entre o corpo físico, o fogo E o pano. e o pano. Pra não machucar. Se eu pensar que o pano é o corpo e que a pessoa que está aqui dentro é o espírito, o fogo é o quê? Espírito. Pronto. Agora pode ser claro. Olha só como as ideias vão batendo. Gente, não fui eu que escrevi isso. Vocês podem ir lá no Google ler. Vocês vão descobrir. O veículo espiritual mais e mais original. E por que eu coloco isso desse jeito? Porque eu tive que pegar tradutores, isso estava no inglês. No inglês um pouquinho antigo. Então, esse fogo, ele é um corpo espiritual e mais original. Se a gente voltar lá para os gregos, ele é o corpo das sensações, o que provavelmente é um dos últimos a se desprender no caso da evolução do espírito, porque o espírito evolui, ele joga fora o corpo energético, né? Duplo etérico, ele joga fora, não preciso mais, não tenho mais corpo, não preciso mais do corpo energético, então eu vou usar uma outra camada do meu perispírito. Daqui a pouco ele vai evoluindo, aquela camada também já não traz mais tanta necessidade, e ele vai ficando até que ele fique com uma das últimas, que é as sensações. Porque todo espírito precisa ter sensações. Então ele é o fogo mais interno, ou seja, original. Dá para você andar? O termo Feroer tem como sinônimo um outro termo, Fravash, lá para os persas também. E, segundo os persas, o Feoer ou Fravash não precisa ser necessariamente do tipo espiritual, mais elevado ou de classe superior. Se o espírito a quem está atrelado não é alto, ou seja, não é superior, seu fogo é mais escuro, também não será de caráter espiritual elevado. O que ele está explicando aqui? Que o Feoer ou Fravash, se o espírito ele é superior, ele é claro. Se ele é inferior, ele é escuro. O que a gente estuda na codificação? Que os espíritos inferiores têm um perispírito opaco e escuro.
Opa! E aí quem fala isso, você tem zilhões de espíritos que falaram por vários médiuns. Não foi só Chico. Chico fala, Chico fala não. Chico escreve o que o Espírito falou, ou Chico traduz o que o Espírito, a ideia do Espírito, ou vocês escolhem o melhor para vocês. O médium foi Chico, mas vários espíritos trouxeram esse tipo de informação. O Senhor Inferno fala disso, sobre o perispírito das pessoas que são mais evoluídas e que são menos evoluídas. Então aqui fica bem claro, tá? Que esse Pravasti não precisa ser autoevolução. Ele é o perispírito desde que o espírito está lá precisando dele. E conforme o espírito evolui, ele, perispírito, acompanha a evolução do espírito. Caraca, Marcelo, eu não sabia que os antigos já tinham tanto esclarecimento assim sobre o perispírito. Pois é, nem eu. Estou descobrindo. Isso tudo por causa do fenômeno da transfiguração que eu li lá na igreja, hein? Hã? Brincadeira. No budismo, o perispírito é conhecido como Kama-rupa. Kama, desejo, rupa, corpo. Tem o corpo dos desejos, o corpo emocional, que a teosofia chama de corpo astral. Só que não para aqui. O budismo, ele também ele tem uma ligação com a teosofia muito grande. Ele, para a teosofia, o Kama-rupa é o quarto princípio na constituição setenária do homem. Isso é matéria do Ivan. Soltou? Não, isso é informação que eu peguei. Olha só, são 7. São 7. Kama-rupa é o quarto. O corpo do desejo é o quarto. Para os egípcios era 5, para os gregos era 3, depois continuou com 3 para o persa, agora já está virando 5, 7, um pouco complicado, né? 7 da mente inferior, parte do homem que contém as energias mentais, psíquicas, corpo formador da forma pensamento. Oh, interessante isso. Para os indianos, os Vedas, porque os indianos têm duas, grandes vertentes. Eu fiquei com os Vedas, tá? Vedas tem vários textos que explicam várias coisas que a gente não entende coisa alguma, mas pelo menos tem o texto. Para ele, o homem é composto de 7 corpos ou koshas, tá? Eu só queria deixar claro comentários sobre Karya Karika de Ishikawa Krishna, foi traçado por Gaudapada, que foi mestre Godivrandapada, mestre Shankaracharya. Foi daí que eu tirei, tá? Tem tradução? É meu nome. Um que foi mestre do outro, foi mestre do outro, foi discípulo de Krishna. Tá bom assim? É isso aí. Então, o que tem lá? Tem um ambiente físico, né? No ambiente físico eu tenho coxa. Meu coxa do ambiente físico é o Annamaya Kosha. O Annamaya Kosha é o corpo dos alimentos. Corpo dos alimentos? A gente já pensou que o nosso corpo é feito daquilo que a gente come? Quem come feijoada aqui? Por favor, levanta a mão. Pois é, vocês têm parte do corpo de vocês feitos de? Porquinho. Feijoada. Feijoada não é só corpo, é feijão preto, tem a pimentinha do tempero, não é? Hã? Tem porco. Tem pedaços de porco. Então o Annamaya Kosha é esse corpo aqui. É o único do ambiente físico para os Vedas, tá? Ele é o corpo físico denso, tá? E essa imagem eu achei super linda, porque realmente o nosso corpo é feito daquilo que a gente come. Absolutamente 100% daquilo que a gente come. Os outros corpos podem vir de outras energias, e eu vou deixar em cargo do Ivan comentar para vocês. O prana, né? O Kundalini. Agora esse corpo físico não. Esse corpo físico vem do arroz e feijão que a gente come todos os dias. O meu, de 2 doses de arroz e feijão. Tudo bem? Vamos exagerar, né?
Ele andando tirando da minha cara. Bom, saindo do ambiente físico, eu vou para um outro ambiente. Ficando sacaneando. Ambiente energético. Opa! No ambiente energético eu tenho prana, maya, kosha. O corpo de prana. Corpo feito de vitalidade. Da onde vem essa vitalidade? Calor, eletricidade, vibração, tudo isso é prana, tudo é energia. Esse calor que está na minha mão é feito de prana. O movimento do meu corpo é feito de prana. Peraí, o corpo físico é feito de arroz e feijão, mas o movimento do corpo físico é feito de prana, energia. Vem da onde? Boa pergunta. Isso não é problema meu responder. Participaria da composição do perispírito. Prana. Só para dar um sacanear o Ivan. Prana, maya, kosha é duplo etérico, tá? Só para sacanear um pouquinho. É o mesmo corpo energético tratado lá atrás. Eu saio do ambiente energético. Agora você, vai. Eu vou para o ambiente perispiritual. E ali eu encontro dois corpos. Mano Maya Kosha, que é feito de matéria mental, psiquismo, e Vijnana Maya Kosha, que é uma atuação superior à minha inteligência. Ela estaria na condição de consciência. Buddhi, um dos corpos dos Vedas. A consciência. Buddhi. Vocês sabem que para os Vedas o espírito seria composto de 3 corpos: Atma, Buddhi, Manas. Tá? Buddhi é a consciência. Atma é aquilo que está em contato direto com a divindade. E Manas é a mente inferior, que está lá no Mano Maya Kosha. Manas, Mano. Nossa, tradução bem próxima, né? Sim, bem próxima. Para o ambiente final, eu tenho um ambiente espiritual. Ananda Maya Kosha. Esse Ananda não é da novela, tá? Não é porque o cara da novela era Ananda que ele é felicidade, bem-aventurança, beatude, ou o corpo mais sutil do homem, aquilo que está em contato com a divindade. Uau! Que explicação de pelo menos 3 ou 4 mil anos antes de Cristo sobre o perispírito, e é mais completa no momento. Os egípcios falavam, não se entendia muita coisa. Esse aqui dá para entender um pouquinho mais, tá? O Rig Veda, da outra vertente, tá? Ele fala de um corpo chamado Singa Sharira. Também seria um outro nome de perispírito. Linga, modelo. Sharia, que provém do Shiri, que seria apodrecer. Um modelo que apodrece. Duplo etérico. Segundo o princípio da Constituição Centenária do Homem, a gente já viu o quarto, agora a gente viu o segundo. Duplo etérico. Então o Linga Sharira corresponderia lá ao corpo energético, que é o Prana Maya Kosha. Peraí, são 2 vertentes de conhecimento indiano falando quase a mesma coisa. Quando a coisa começa a ser muito, uma unanimidade muito grande, é que os indícios de que aquilo seja verdade também é muito grande, não é isso? Percebe você falando um monte de coisa, mas eu ainda não vi você falar da Bíblia. Chego lá daqui a pouco. Segundo a teosofia, esse Linga Sharira permeia todo o corpo humano, sendo o molde de todos os órgãos, artérias e nervos. Vai levantar a mão lá atrás e falar: professor, mas essa não é uma das funções do perispírito, professor. Sim, o perispírito é molde para o corpo físico. A gente vai descobrir no nascimento como é que acontece tudo isso. E por que o nosso corpo, a gente corta ele e ele se refaz? Qual a forma que faz com que o refazimento seja daquele jeito? Eu tenho algumas cicatrizes, acho que todo mundo tem. Por que a cicatriz é daquele jeito? Quem é que determina
que a produção sanguínea ela estanque naquela região, que as plaquetas se agrupem naquela região e que a cicatriz seja daquela forma. Quem falar pelo Espírito ganha uma bala, mas eu não tenho bala nenhuma para nada nenhum. Ótimo que ninguém falou. Também recebe outros nomes: corpo etérico, corpo fluídico, duplo etérico, fantasma. Opa, fantasma a gente já ouviu, né? Doppelganger, homem astral e etc, etc. Após a morte física, o duplo etérico ainda permanece algum tempo com vitalidade, o que se chama de espectro, ou fantasma, ou fogo fato. Alguém já ouviu falar em fogo fato? Então é missão para vocês aprenderem o que é em casa. Google.com. Vamos descobrir o que é fogo fato. Bom, chegamos. Ufa, vou até sentar um pouco. Olha, vou beber uma água. Marcelo fez uma viagem na antiguidade e já só agora chegou na Bíblia. E ele chegou com quem? Ele chegou justo com a pessoa que deu mais problema para a igreja: Paulo de Tarso. Vocês conhecem a história de Paulo de Tarso? Não? Então eu vou contar. Paulo de Tarso, ele era romano. Por que ele era romano? Porque a família dele comprou o direito de ser romano. Naquela época podia. Mas ele era um judeu que não nasceu na Judéia. Ele era um doutor da lei porque tinha cacife. Então ele tinha autoconhecimento da lei judaica e do Cabalá. Você já ouviu falar do Cabalá? Você já ouviu falar da Cabala, não é isso? A Cabala é a tradução aportuguesada do Cabalá hebraico, ou judaico, que traz a árvore da vida. Você já ouviu falar na árvore da vida? Né? E que fala dos corpos do homem, do Atma, Buda, Manas e mais alguns. Eu não trouxe ele aqui para vocês porque não tem graça. Não está na Bíblia aquilo lá está no Cabalá. Mas Paulo de Tarso, ele era um ferrenho perseguidor dos cristãos novos. Por quê? Porque ele acreditava que Jesus não era um profeta, ele era só um profeta, ele não era Messias. Toda vez que os discípulos de Jesus falavam que Jesus era Messias, ele achava que aquilo era uma profanação. E as pessoas que profanavam Deus naquela época eram dilapidadas. O que é dilapidar? Não é pegar pedra e sentar pedra. Vocês já ouviram falar que ele foi o autor da dilapidação de Estevão, né? Estevão, um cristão novo, que foi perseguido por Paulo e foi dilapidado. Eu estou lendo o livro, você vai contando? Não, calma. Aí, Paulo soube de um Ananias, que estava lá, numa determinada cidade de Damasco. E ele falou: é esse mesmo que eu vou pegar. Eu vou atrás de Ananias. Dizem que Ananias cura, dizem que Ananias faz isso em nome daquele tal de Jesus. É esse. Catou o cavalinho dele com mais dois e pocotó, 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 caminho de Damasco. Até que aconteceu um clarão, o tal de Paulo cai do cavalo, os outros dois somem da vida, ninguém nem sabe quem eram os outros dois que estavam com ele, e Paulo fica cego. Mas antes dele ficar cego, ele trava um diálogo com alguém muito luminoso. E aí, se alguém fala assim: pô, Paulão, por que tu me persegue, mano? Estou traduzindo tudo para a linguagem de agora, tá? Aí Paulo: quem és tu, cara? Quem é você que eu vou te encher de bifa? Eu sou Jesus que você está atrás. Sou eu esse cara. E olha, eu vim aqui só mostrar um pouquinho do poder e da capacidade que eu tenho. Você está cego, tá? Oh, que lindo! Vai lá procurar Ananias, ele vai te curar em meu nome. Paulo parou, pensou e foi a pé, cego. Imagina só, eu estou no meio do deserto, cego, eu tenho que andar da mar. O que esse Paulo não sofreu, hein? Chegou lá, Ananias. Eu encontrar com Paulo? Vocês estão doidos. Aquilo lá é de matar cristão, eu não vou mesmo. E o Espírito fala assim, né? Ananias, você não confia em mim, Ananias? Ananias, pode ir lá que eu se garanto. Aí Ananias fez um seguro de vida.
daqueles, né? E foi encontrar Paulo. Aí foi lá e falou assim: olha, Jesus mandou eu vir te ver, cara, mas eu tô achando que você vai me matar. Não vou. Como não? Eu tô cego. E Ananias promove a cura daquela visão, onde saíram peixe tem escamas, né? Saíram escamas do olho de Paulo. Olha aí, temos aí um efeito mediúnico? Possivelmente. Olha só, ninguém nunca pensou que o que tinha nos olhos de Paulo não era cegueira, mas era um tampão de plasma, de ectoplasma, que Ananias teve condições de retirar. E isso é natural. Não teve nenhum problema com a retina, não teve nenhum problema com o nervo óptico. Saíram escamas do olho de Paulo. E aí Paulo se tornou cristão. Só que Paulo só viu Jesus como um facho luminoso. Não foi a primeira imagem que eu passei? Poxa, interessante isso, né? 2 vezes Jesus resolve aparecer como um facho luminoso. Legal. E aquele facho luminoso foi a única coisa que ele viu de Jesus. O resto ele soube por ouvir dizer. Só que ele se torna para os gentios o maior difusor da doutrina de Jesus. Bom, aqui eu vou pôr um asterisco enorme, porque eu não vou discutir isso. Alguns dizem que o que ficou não foi o cristianismo, mas o paulinismo. Não vou entrar nessa questão, não é momento para isso. Nós estamos falando de perispírito e nem de igreja católica. Ela entra aí como coadjuvante na nossa matéria, tá? Bom, Paulo de Tarso, ele colocou uma frase interessantíssima, que foi aonde eu comecei a encontrar o caminho da resposta do que tinha acontecido naquele dia com Jesus, Moisés e Elias. E ele fala em há corpo animal e há corpo espiritual. Opa! Corpo animal, corpo físico, corpo espiritual, quem é esse? Em nenhum momento da Bíblia a gente enxerga isso. Vamos ver o que mais que ele fala a esse respeito. Isso está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Eu fui lá. Eu vou ler um pouquinho antes, vou ler um pouquinho depois. Eu fui lá buscar. Ó, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Começou confuso. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Aquela frase, certo? E a gente continua. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Epa! Primeiro Adão, último Adão. Será que Adão aqui é raça humana? Raça humana no contexto espírito? Vamos voltar um pouquinho? Semeia-se homem natural, corpo, ressuscitará corpo espiritual. Opa! Semeia o corpo, quando acaba o corpo, ressuscitará o homem espiritual, o perispírito. E eu vou comprovar para vocês que ressurreição para Paulo não era corporal. E está aqui. Quando se fala em ressurreição para Paulo, ele fala em ressurreição pelo perispírito, pela existência do perispírito. Olha lá. Não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então o corpo de manifestação primeiro do homem é o corpo físico. Quando não existe mais o físico, é o espiritual. A evolução do homem está do material, que é o natural, para o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Nossa atual vida é da terra, mas a próxima, o segundo homem, o Senhor, quem é que comanda mesmo, quem comanda mesmo é o Senhor. Então o Senhor do primeiro homem e do segundo homem é o homem do céu.
o agente que vem da espiritualidade e não do ambiente físico. Está ficando claro? Ou ainda está confuso? Vamos continuar mais um pouco. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. Qual o celestial? Também são os celestiais. Se o meu corpo físico é feito de comida, né? Ana Maria Coxa, terráqueo provém do terráqueo. O espiritual provém dos espirituais. Jesus já falava isso, né? Jesus já falava, importante é nascer de novo, porque aquilo que é da terra, a terra voltará, e o que é espiritual voltará ao reino espiritual. Assim trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então no homem está a dicotomia entre o ser natural e o ser espiritual. Até aí está tudo muito tranquilo. Para ele, o ser material é o primeiro. Ou seja, a realidade de Paulo é a mesma realidade nossa. Qual é a nossa realidade de ser encarnado? Qual é a nossa primeira realidade? Física. A segunda realidade nossa que é espiritual. Porque é a visão que Paulo tinha na época. Hoje o espírita sabe que o primeiro e a origem vem do espírito. Para Paulo, ele enxergava o primeiro corpo físico. Ele olhava para o lagoa e via o rosto dele, que era um corpo físico. Então para ele, primeiro o terráqueo e depois o espiritual. E aí ele explica a ressurreição em uma outra passagem. Agora digo mais uma coisa, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nosso corpo ele tem como prisma básico a possibilidade de transformação, não é isso? Nós adoecemos e quando desencarnamos ele apodrece, corrompível. Digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Na morte não vai acontecer igual ao sono que você perde a consciência. Na morte seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, último instante de vida, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Para Paulo, quando Jesus voltasse, né, na segunda vinda, quem estava morto voltaria num corpo incorruptível. Qual é o corpo incorruptível? O perispírito, espiritual. E quem estivesse encarnado seria transformado, ou seja, o corpo físico vai embora e eu fico já no corpo espiritual. Eu não passaria pela morte, ou passaria numa morte instantânea, mas sem os horrores e a dor que a gente acredita que existe na morte. Porque convém que o corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto é mortal se revista de imortalidade. Porque, a bem da verdade, Paulo já observava que nós somos seres imortais. Então convém que nós, espíritos, nos tornemos imortais. Deixemos a casca mortal e continuaremos na imortalidade. Isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Só existe a morte porque existe corpo físico. Não existe no corpo físico, Não tem. vou fazer uma perguntinha. Dizem que o nosso planeta é de expiação e de prova, certo? Certo. Dizem que está em fase de transformação, certo? Certo. Para se transformar num mundo regenerativo, eu preciso de corpo físico no mundo regenerativo? Talvez não. Então é necessário de um corpo corruptível? Então o que Paulo anuncia aqui é a transformação de toda a humanidade de uma era terrestre para uma era espiritual. Marcelo, isso tem a ver com a transfiguração aonde? Não sei, gente. O problema é que eu fui fazendo perguntas e dando respostas e encontrando novidades. Tudo relacionado com o meu espírito, porque
O homem incorruptível vai precisar de um veículo de manifestação. E qual é o veículo de manifestação que a gente conhece? Todos os povos falaram. O perispírito. Então a gente tem que conhecer ele. Eu estou, na verdade, temperando tudo aquilo que o Ivan vai falar. Esse primeiro dia aqui é só para criar curiosidade. Vocês têm que entender esse corpo. Nele está a possibilidade da gente se transformar em algo melhor. As promessas que os profetas traziam, que Jesus trouxe e que Kardec reafirmou, estão no perispírito. Ele é o veículo da nossa evolução. Em todos os estágios. Desde o primitivo até o celestial. Aí ele fala de arrebatamento. E fala em corpo. Eu entendi que era corpo físico. Ou fora do corpo. Olha como é uma coisa confusa. Conheço um homem em Cristo. Um cristão. Que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está contando aqui da história de João. Lembra do João do Apocalipse? Ele está falando de João. Olha, eu vejo o cara que foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu. Peraí. Então eu sabia que tinha um. Ivan, dúvidas para os próximos capítulos. Quantos céus são? Eu sabia de um, agora diz que tem 3. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Está lá, São Paulo, 2ª Epístola dos Coríntios, capítulo 12. Vamos lá olhar, se eu estou falando besteira. Se fora do corpo ou dentro dele, como é que ele pode falar que alguém está fora do corpo ou dentro dele? Qual a dúvida que existe? Se existe a possibilidade de estar fora do corpo físico, com que corpo que ele está? Vocês estão entendendo como a Bíblia às vezes é meio conflituosa dentro dela mesmo? Os conceitos que ela coloca? É difícil a gente compreender. E é por esse que é o motivo pelos quais vários fenômenos que estão na Bíblia são incompreensíveis. E aí a gente taxa ele com carimbo. Sobrenatural. Tinha um programa, não tinha? Tinha. Paf! Sobrenatural. Pois é. Final da história. Volto eu a essa imagem. Alguns do pôr do sol, pode ser. Ai, mas será que é o pôr do sol mesmo? Será que ali, naquela minha xícara, que eu pus o chá, que o chá estava esfriando, que alguém bebeu um pouco, eu não coloquei embaixo dela uma toalha branca, uma mesa que estava com o pé meio quebrado, uma criança andando na cozinha, e essa criança estava jogando bola, e a bola saiu para um lugar, e a criança esbarrou nessa mesa, e essa xícara caiu com o chá, e a mãe saiu brincando porque a criança fez uma arte. Eu não sei, mas eu me pergunto, será que eu parar na xícara é interessante? Ou é importante eu ir atrás, com as minhas perguntas, da história que está por trás desta xícara? Hoje, para vocês, eu trouxe a história que está por trás dessa xícara. Eu trouxe para vocês as pesquisas que eu fiz num fenômeno que eu achei interessante. Vocês devem ter cada um fenômeno interessante que eu nunca parei para pensar nisso, mas eu sempre achei isso interessante. Vai buscar as respostas. Kardec começou a codificação quando ele viu um fenômeno que ele não entendia. Ele falava assim, mesa não pode se mover, mesa não tem inteligência, mesa não tem membro, mesa não tem nada disso. Mas ele viu a mesa se mexendo. Opa, se tem uma mesa se mexendo, eu preciso descobrir o que é. Se eu li a passagem da transfiguração, eu precisava descobrir o que era. Então eu trago aqui, cadê a equipe técnica? Vai aparecer, filminho? Ou eu tenho que clicar? Eu trouxe o filminho da passagem, da transfiguração. Eu vou clicar se qualquer coisa, se cortar, a gente vai atrás dela. Eu sabia que você. Eu vou pegar o filme no original. Precisa do som, né? Precisa. Esse filminho está no YouTube. Vocês conhecem o YouTube?
Ah, tá aqui, tá. Aqui? Não tá. Tá lá mesmo. Vai ter que passar ele da projeção mesmo. Então, vamos tentar. Não, aqui. Como é que eu vou fazer? Alterar a imagem, enviar para trás, salvar como, posição, formatar. Gravar a narração. Aqui, ó. Inserir. Quando eu insiro no filme, ele me pergunta. Não quero. Eu só quero a pergunta. Se eu quero que ele roda sozinho ou se eu quero que ele clica. Vê se eu acho ela aqui, senão. Tem do vídeo aqui, se você colocar lá, ele pode puxar. Não, mas não vai. Não tá lá. Não tá lá? Não. Eu vou atrás do que está aqui não. Ele tem que rodar. Não sei se... Não é o quadradinho lá embaixo? Perguntar se você vai finalizar ou se você vai... Não sei. Aqui está parecendo que vai começar a rodar. Mas não roda. Ô, bichinho. Ai, que coisa horrível. Gente, eu detesto tecnologia quando ela não é a meu favor. Você tem que entrar no Ford e classificar novamente esse slide com o tempo de... Mas aí vai ser complicado. Não, então eu não vou passar o filme simples. É. Por que eu vou matar? O filme é muito simples. Na verdade, ele só vai passar... Você não tem esse Aqui, tá aqui o filme. Tá aqui. Cheguei. Vamos passar ele com o Índio Media Player. Desce. Aqui. Vou sentar um pouquinho. Tá vendo ele lá, no monte da boca, subindo. Foi o Tiago com ele até o alto de um monte para orar. Enquanto está orando, o seu rosto mudou demais e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias. Eu queria que você atentasse para as figuras, tá? Outra voz de Deus era no seu intermédio. Correrá em Jerusalém. Mas o que o espiritismo de Kardec me permitiu compreender a respeito? Eu já te dou a palavra.
E aí eu vou dizer para vocês, isso é material das cenas do próximo capítulo. Mais uma sacanagem do Ivan. Certo? Já está anunciada a próxima palestra, Ivan. Você não vai precisar perder tempo anunciando. Hã? Tem perguntas? Vamos lá. Se tem perguntas, devem haver respostas. Se não existirem respostas, nós vamos ter que pesquisar quem é. Naquela hora você falou que Paulo falou sobre 3 céus, né? Uhum. Agora Jesus na oração acabou de falar assim, na terra nos céus. Pois é. Um dos problemas que a gente encontra chama-se tradução. Tudo isso que eu passei para vocês ainda merece ser bem pesquisado. Existe a possibilidade, por serem línguas muito antigas, que um termo tenha mais de um significado. Se você pegar o inglês para o português, que é uma coisa recente, tem termos muito diferentes que às vezes são considerados sinônimos. Existe sim, dentro vamos assim dizer, do conhecimento antigo, religioso, a existência de mais um céu. E não é só, por exemplo, os gregos que falam isso. Na mesma vertente do cristianismo, mesmo Maomé traz também material cristão, né, porque a origem comum está em Moisés. Maomé também falava em mais um céu. Falava de céu de mármore, inclusive. Então, o que eu entendo hoje, frente ao que o Espiritismo explicou, é que existem muitas moradas. Então, até onde vai a existência de 3, 6 ou 1000 céus, eu não sei. Eu sei que cada um de nós, ao final da nossa vida, vai estar no lugar que merece. Lá vai ser o nosso céu. Se eu entender que o mais elevado céu é o 1000º céu, se eu for merecedor, eu estou lá. Existindo 3 ou mais, eu não sei. Deu para compreender? A questão está aí. O que eu fiz da minha vida e o que eu vou colher depois. Qual céu que eu vou estar? A curiosidade é essa, por exemplo, se são 2, 3, 4, 5 corpos, é uma questão. Mas na doutrina dos espíritos, pelo menos o que eu vi e que eu suporto conceber, é que a constituição perispiritual é uma réplica, né, uma cópia do que é aqui, mas com um fundamento diferente, né? Qual a lógica? A purificação traz o perispírito como um elemento semimaterial. A codificação fala da existência do princípio espiritual e do princípio material. O que não é espírito ou princípio material é com certeza princípio material. Se perispírito não é princípio espiritual, como ele pode ser semimatéria? Ou ele é matéria ou ele não é matéria? Ele transita entre Como? De que princípio? Se ele pode só pode ser duas coisas, ou princípio espiritual ou princípio material. Ele não pode estar entre os dois. É uma dúvida grande, né? Tem isso. Só para adiantar, o que Kardec quis dizer com semimaterial? No francês. O que a palavra semimaterial no português representa? Semimaterial representa a forma ou a substância. A gente já sabe, que a gente não é bobo, que gelo é feito em cubículos, porque a mamãe põe a água na forminha, põe no congelador. A substância é a água, mas a forma é cubículo. A substância do perispírito é material, mas o formato dele, a estrutura dele é espiritual. Mas isso, se eu for responder para você, eu acabo com a palestra do Ivan. Você está entendendo? Eu só posso adiantar isso e te deixar mais curioso. Mas como é que essa estrutura pode ser espiritual? Esse é o problema do Ivan. A minha maneira de pensar é lá para o espírito, porque o espírito se depura e ele continua.
Atrapalha? Perispírito atrapalha? Não, ele continua com o espírito, mesmo ele estando. Então, existe uma pergunta muito grande do movimento espírita há um tempo atrás. É assim: espírito puro, que é o superior do suprassumo, precisa de perispírito? Puro de máculas. Calma. Um fato é que o perispírito evolui com o espírito. Fato. Isso é fato. O segundo é: espírito puro precisa de perispírito para se manifestar? É uma pergunta muito básica para ser feita. Existem respostas. Alguns dizem que se ele é puro, ele não precisa de perispírito. Agora, eu pergunto: se ele precisa se manifestar com outro espírito, ele não vai precisar de um meio físico? Sim. Então essa é uma das questões que hoje ainda se pergunta. Agora, dizer que perispírito atrapalha o espírito, não, o meu no momento está me ajudando. Agora, o dia que eu for espírito puro, pode ser que ele me atrapalhe, não sei. Não cheguei a essa condição para eu aferir se ele vai me atrapalhar no futuro, não. Sei de hoje ele está me ajudando. Ele bastante. Eu só queria que ele fosse um pouquinho menos, assim, redondo. Podia ser mais esguio, né, igual o Bifan. E aí, eu seria um pouquinho mais feliz. Mas ele quer arroz e feijão, espírito. Mas o que o arroz e feijão tem a ver com o perispírito? E você vai explicar o que o arroz e feijão tem a ver com o perispírito também? Arroz e feijão tem a ver com o perispírito? É. Fala aí, Ivan. Pois é, eu também vou explicar, então eu vou deixar na mão dele. Mais alguma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa. Na apresentação tem o termo corpo é feito da matéria densa. Esse termo matéria densa quer dizer então que o corpo espiritual não deixa de ser uma matéria, só que menos densa? Sendo o próximo capítulo. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falei, a palestra começa hoje, mas ela vai terminar no final do mês. A minha função era deixar você com essas dúvidas. Porque tudo isso que vocês estão perguntando, eu sei a resposta. Mas a resposta é do Ivan. Que se eu começar a falar muito, eu vou entrar na palestra dele. Aí vocês perdem o fio da meada para semana que vem. Adianta o filme. Hã? Adianta o filme. Não posso adiantar. Entendeu? Infelizmente, eu gostaria muito, mas nem me deixa. Né? Ivan, por favor, a nossa obsessora está ali. Venha para frente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, essa será a última. Né? Porque a gente já está 10 para as 10 e eu tenho que terminar isso. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham compreendido as minhas dúvidas. Porque diante das minhas dúvidas, eu tenho certeza que vocês vão ter muitas outras dúvidas. E sabendo que eu consegui respostas, vocês podem conseguir também respostas. Tudo que nós fazemos mal para o nosso corpo físico, resulta do Perfeito. Isso é matéria do Ivan. Então o arroz e feijão tem isso que eu quero falar para ele. Então, isso aí nós Tem, vamos tratar. então aquilo que eu falei, come menos arroz e feijão. Isso é com ele. Agora, só para acrescentar, porque você é muito minha amiga, eu não gosto muito de arroz e feijão, eu gosto de carne. Eu conheço. O negócio é carne, é pãozinho, não é arroz e E carne feijão. não é bom para o espírito. Pois é, né? Pois é. Tá bom aí? Bom, podemos encerrar? Então eu estou desligando meus motores. Obrigado, passageiros. Boa viagem até a residência de vocês. Como de costume, então nós vamos fazer o sorteio do livro, vamos fazer o encerramento e depois eu peço para que o sorteado ou a sorteada venha até aqui à frente que o Marcelo vai fazer uma... Ivan, só um adendo. A prece já teve, tá? Eu deixei a prece naquele vídeo justamente para dizer que a prece já teve. Tá certo. Vamos. Hoje nós temos uma assistente nova, vai sortear. Sorteio é legal, hein? Número 2. Olha aí. Devanir. Você é Tá meu vendo? amigo. Eu sabia. Só tem número 2 aqui. Estou feliz, viu, gente? Obrigada. Muito bem, então. Agora convido a todos novamente a fechar os olhos, tranquilizar a mente, o coração. E vamos todos unir os nossos pensamentos, a nossa vontade, partindo de nós, essas energias benéficas e salutares,
e vamos colocar à disposição do plano espiritual para que as faça transitar pelo nosso planeta, trazendo paz e renovação a todos os seres, a todos os que habitam este orbe, os dois planos da vida, para que essas energias transitem com luminosidade e força suficiente para transformar em melhor o nosso ser e todos os seres. E que a paz do nosso Mestre Jesus, nosso grande governador, possa permanecer em todos os corações, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim damos por encerrada a palestra de hoje, e fica então o convite para as 3 próximas, quando abordaremos o arroz e o feijão, a carne e todas as energias que envolvem o nosso corpo espiritual. Muito obrigado, até o próximo sábado. Não, não tem.